Eu já contei várias vezes para vocês, não tanto aqui, mas lá no programa da rádio Vibe Mundial, o Viagem Espiritual, que é toda quinta, às 19h30, nos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Contei muitas vezes a diferença entre o medo da morte e o medo de morrer. O medo de morrer é o instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem medo de morrer. A gente vai atravessar a rua, vem um carro, a gente se protege para não ser atropelado. Isso é instinto de sobrevivência. Se a gente não tivesse esse instinto, nós atravessaríamos a rua e já teríamos sido atropelados. Então, o instinto do corpo dentro das células é proteger a vida do corpo a todo custo. É instinto de sobrevivência. Medo de morrer, matéria. Quando nós nascemos aqui na Terra, ou melhor, renascemos, o corpo humano já tinha dentro da sua biologia o instinto de sobrevivência, porque todo organismo vivo, homem ou animal, tem um instinto de autodefesa e preservação da vida, que diante do perigo dispara a adrenalina a partir das suprarrenais ou adrenais, e a adrenalina acelera o metabolismo para a pessoa correr do que lhe causa perigo ou enfrentar, e ganha força, né? Durante um tempo. O organismo gasta toda a reserva para proteger a vida. Então, medo de morrer é celular. Você não tem como tirar. Porque se você não tiver medo de morrer no sentido físico, você atravessa a rua e vai ser atropelado. Ou seja, o medo de morrer garante que o corpo fique vivo. Então, até o último instante de vida, nós teremos o medo de morrer na matéria, para poder garantir o tempo de vida aqui. É um mecanismo da natureza de preservação. Esse não tem como tirar. Agora, o medo da morte como uma ideia, um conceito, ele não é biológico, ele é psicológico. Quando nós encaixamos na matéria, estávamos na condição infantil, na nossa mente não havia o medo da morte. Havia o medo de morrer celular, que é o autodefesa. Agora, o conceito da morte não tinha. À medida que nós fomos crescendo, nós fomos aculturados com a ideia da morte. E aí surgiu a nível psicológico o terror, a escuridão, quando se fala de algo da morte enquanto ideia. Não estou falando do medo de morrer, e sim do medo da morte inoculado, inculcado na mente da pessoa na infância. Então, Eudes, para piorar, no imaginário popular, criamos um ser mítico, que é uma caveira com um capuz, uma mortalha e uma foice. Sim. E aí, como é que diz o meu amigo espanhol? Cuidado, Wagner, lá vem ela. Ela quem? La muerte. Quando? La meia-noite. Veja, é como se fosse uma entidade que vem te buscar e te matar. Não existe isso, existe a transição daqui para o outro lado. Alguém pode cometer uma violência contra o nosso corpo e a gente ser expelido para fora, ou ir embora de um ataque cardíaco. Nós estamos encarnados, a gente está vulnerável fisicamente a uma série de coisas. E, teoricamente, Eudes, a gente está em mais perigo dentro da matéria do que fora. Porque qual é o perigo dentro da matéria? A morte. Sim. Agora, o corpo espiritual não morre, não nasce nem morre, entra e sai. Então, o lugar mais perigoso do universo é dentro da matéria. No plano físico, sujeito à morte desde que nasceu. Por isso tem um medo de morrer na cela. Agora, o medo da morte, veja, eu falo assim, a morte é uma transição natural, por algum motivo, a gente é expelido para lá. Normal. Agora, veja, que isso, irmão? Ela vem, lá meia-noite, irá te pegar. Então, criou-se um medo de um ser mítico, a Dona Morte, que não existe, cara. Sim. Não vai vir ninguém te buscar na hora da morte com uma foice, um capuz. E isso é uma ideia inoculada. E espíritos obsessores, assediadores, podem tomar a forma da Dona Morte para assustar alguém. Mas não tem uma entidade Dona Morte que vem para te ceifar com uma foice. Isso é uma criação cultural. Esse é o medo da morte hoje. Então, em estudos espirituais, quando se fala, Eudes, tirar o medo da morte é isso, não é tirar o medo de morrer do corpo. Veja, eu não tenho medo da morte enquanto uma ideia, mas eu não vou botar a cabeça na linha do trem, porque na hora que o trem vier, a adrenalina fazer eu tirar, que é o medo de morrer do corpo. Então, o medo da morte é uma construção cultural inoculada. E hoje, quando você vai falar em morte, a pessoa treme, não quer falar daquilo, para ela é um terror. Mas estudos espirituais apontam para eliminar esse medo, para dissolver isto, mostrando por discernimento que é uma ilusão. Não vai vir ninguém com um capuz e uma foice pegar alguém. Isto é mentira, uma construção cultural. Mas está cheio de estudante espiritual morrendo de medo disso. Aliás, morrendo de medo é até redundante. Sim. E quando eu falo nisso na internet, eu sou atacado, cara, nos comentários. Aí você vai falar assim, materialista que está te atacando, ou fanático religioso. Não, porque esse aí já é o esperado, são os ignorantes de sempre. Estudantes espirituais.
você é atacado por eles. Você é chamado de coração de pedra, que você não tem amor, que você fala da morte de forma fria. Imagina, você está esclarecendo. E outra coisa, um médium, um espiritualista ou um projetor extrafísico, o que ele vai falar para você, Eudes? Você ir no cemitério visitar um cadáver ou buscar o espírito, que é o que está vivo? Você está sendo coerente, mas as pessoas estudam isso só da cabeça, ela não coloca no coração, e fica um conhecimento teórico que não garante a ela segurança na hora da perda. E aí quando ela vê alguém seguro, ela acha que a pessoa é fria. Que fria? Eu dou passe num monte de gente que desencarna e fica preso. Sim. Né? Por amor, por energia. Como frio? Frio é quem fica visitando um cadáver, e em detrimento de visitar o espírito, por exemplo, pode ter. Agora, a falta da pessoa é normal, a saudade é normal, até aí normal. O que eu estou querendo dizer é o terror e a escuridão da ideia. E isso precisa ser eliminado.